Esta é uma história feita para ser ouvida preferencialmente com fones de ouvido, deitada, no escuro, pouco antes de dormir. A história que você ouvirá agora pode, ou não, ser real. Talvez tenha sido contada por alguém em uma noite fria, à luz trêmula de uma vela, ou sussurrada por lábios que jamais deveriam ter falado. Alguns juram que aconteceu, outros preferem fingir que nunca ouviram nada. O tempo apagou nomes, lugares e datas, mas certos ecos continuam vivos, rondando quem ousa escutar. O que é certo é que depois disso, você não será mais o mesmo. Então, apague as luzes, respire fundo e esteja pronto para entrar onde a razão hesita e o medo sussurra. Eu ganho a vida reformando e vendendo casas mal assombradas. A casa da Alameda do Bosque quase acabou comigo. Pense na profissão de reformar casas. O que vem à sua mente? Bancadas novas, pisos brilhantes, uma nova mão de tinta, certo? Agora imagine marcas de garras que sempre reaparecem nas paredes, ou o cheiro de carne podre que não sai. Não importa quantas vezes você esfregue, arranque o assoalho ou jogue água sanitária em tudo. Esse é o meu trabalho. Normalmente, o processo é tranquilo. Eu acho o objeto amaldiçoado. Raspo os desenhos estranhos, talvez jogue sal no porão e depois passo uma tinta por cima. Mas existem alguns casos, como o que vou contar agora, em que as coisas podem sair do controle. Foi o que aconteceu na Alameda do Bosque. Estou escrevendo isso mais para falar do meu trabalho com alguém além da minha esposa, e esta casa finalmente me deu um motivo para isso. Se você está pensando em comprar a casa no número 2963 da Alameda do Bosque, não ligue para o corretor. Você não vai querer aquela casa. Eu soube que algo estava errado no momento em que entrei. Não eram os pontos frios de sempre, a sensação de estar sendo observado ou a madeira rangendo. A sensação era de que a casa estava separada da rua em que ficava. Quando eu fechei a porta atrás de mim, foi como se eu tivesse saído do bairro e entrado em um lugar completamente diferente. O ar era mais denso e úmido, como respirar através de um pano frio e molhado. O silêncio era o suficiente para enlouquecer qualquer um. Até as janelas pareciam não olhar mais para fora. Eu deveria ter saído na mesma hora, trancado a porta, devolvido as chaves e aceitado o prejuízo. Mas a vontade de ganhar dinheiro, ou talvez o orgulho, me fez continuar. Esse foi meu primeiro erro. A sala de estar deveria ser o ponto forte da casa, um espaço amplo e agradável. Belos móveis de couro, piso de madeira e uma claraboia elegante para valorizar o imóvel. Só que o assoalho se curvava para dentro perto do meio, o suficiente para te desequilibrar se ficasse parado ali por muito tempo, como se a casa inteira estivesse se inclinando para um centro invisível. A claraboia não ajudava, o vidro distorcia a luz do sol em um tom verde doentio que pintava os móveis como se estivessem apodrecendo. Anotei tudo enquanto andava pela sala. Possíveis problemas na fundação, infiltração onde o chão se inclinava, coisas que poderiam ser consertadas. Mas piso de madeira não costuma se inclinar como se estivesse derretendo lentamente para o porão. Quando eu estava olhando mais de perto, perto do centro das tábuas tortas, ouvi a voz de uma criança atrás de mim. Papai, por favor, por que você não me deixa brincar com ele? Eu congelei por um segundo antes de me virar o mais rápido que pude. Não havia nada além de móveis caídos e papel de parede descascando, uma triste lembrança do que um dia foi um belo lar. O ar atrás de mim parecia agitado, como se alguém tivesse levantado poeira bem ali. Anotei um possível problema com corrente de ar, sabendo muito bem que o vento não sussurra com vozes de crianças. Em algum lugar acima de mim, passos correram pelo chão, pesados demais para ratos e leves demais para uma pessoa. Guardei isso na memória e continuei olhando a casa. Havia uma lareira alta ao lado do arco que levava para a cozinha. O arco era de uma madeira escura com arranhões e marcas que mostravam quão antigo era. A lareira tinha um trabalho em madeira incrível, possivelmente original da casa. Um pouco de polimento e uma limpeza e ela valeria milhares a mais. Isso se a lareira não fosse um vazio totalmente preto. Não escuro como uma sombra, mas como se as chamas que estiveram ali queimassem tão quente que a fuligem ficou marcada por dentro. Quanto mais eu olhava, minha visão se esticava, como se eu estivesse perto de uma queda muito longa. Uma olhada mais de perto no arco também mostrou que os arranhões estavam em padrões de 5 de cada vez. Eram cortes profundos, os mais fundos tinham uns 10 ou 12 centímetros. Enquanto eu passava o dedo por um dos sulcos, um som de arranhado, grosso e profundo, veio de dentro da chaminé. Não o suficiente para me assustar, mas o bastante para fazer minha mão recuar de surpresa. Fiz uma última anotação sobre isso antes de entrar na cozinha. A cozinha era um show de charme rústico. Longas vigas de madeira cruzavam o teto, exibindo 2 lustres idênticos. Banquetas pretas acolchoadas ficavam em frente a bancadas de granito com armários brancos e fortes. Uma grande mesa redonda ocupava todo o lado esquerdo da sala. Os lustres estavam parados, mas a luz piscava e tremeluzia, fazendo as sombras dançarem pelas paredes. As lâmpadas não zumbiam como fiação velha, elas pulsavam. As banquetas estavam arrumadas em fila, mas o metal delas estava lascado e torto, como se tivesse sido aquecido e remodelado. As pernas estavam tão tortas que 2 delas se enrolavam uma na outra, enquanto a outra tinha uma curva enorme em sua estrutura. O jeito que as banquetas estavam as fazia parecer trançadas. Passei a mão no metal retorcido, estava quente. A casa parecia fazer o que queria, nada fazia sentido.
Quando me afastei das banquetas, os lustres piscaram mais rápido e com mais força, as sombras se movendo pelas paredes, quase como se estivessem tentando me alcançar. De repente, tudo parou de uma vez, e a casa voltou ao seu estado calmo. Eu já vi dezenas de assombrações se manifestarem, com luzes, portas, gritos, mas nunca tinha visto uma parar assim, do nada, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Espíritos não se organizam desse jeito. Não era natural. Foi quando percebi que a Alameda do Bosque não abrigava espíritos, ela era o espírito. Eu sempre me orgulhei de ser calmo e controlado ao lidar com espíritos. Eles podem variar de uma garotinha triste a um demônio, e é importante aguentar firme até saber com o que você está lidando. Naquele momento, porém, esqueci tudo o que aprendi em meus anos de experiência e corri o mais rápido que pude. Enquanto eu corria para a porta da frente, a própria casa perdeu todo o senso de realidade. Tropecei ao sair da cozinha enquanto o arco de madeira gemia como um osso quebrando e se curvava para tentar me pegar. Meu casaco ficou preso no arco que se fechava e, enquanto eu o tirava, não percebi as escadas atrás de mim que não estavam ali antes. Meu pé bateu em um degrau que não existia um segundo atrás, e o mundo girou. Meu ombro bateu com força na madeira enquanto eu rolava, o ar saiu dos meus pulmões enquanto eu caía pela escada. Eu esperava terra, teias de aranha e cheiro de mofo. Em vez disso, luz. Quando pisquei para tirar a dor dos olhos, eu não estava no porão. Eu estava no topo da escada para o segundo andar. Lutei para me firmar e recuperar a compostura enquanto todos os alarmes na minha cabeça soavam. Pela primeira vez em anos, eu não anotei nada. O que você anota quando a planta da casa não faz mais sentido? Corri escada abaixo, mas toda vez que eu virava o corredor, eu voltava para onde comecei. Abri a porta do quarto ao meu lado apenas para ela dar para o lado de fora da casa uma queda de 2 andares. Por puro desespero, pulei pela janela à minha esquerda. Por um momento, houve a luz do sol, mas quando caí no chão, abri os olhos e percebi que estava de volta na sala de estar. A sala estava fundamentalmente diferente. O piso de madeira afundava como papelão molhado, os móveis de couro estavam inchados e jorrando água como uma fonte, e a luz que vinha da claraboia era turva como água de pântano. Perdi toda a compostura e comecei a correr por toda parte tentando arrombar portas, arranhando as paredes, qualquer coisa para me tirar dali. Foi quando me lembrei que guardava um isqueiro comigo, caso precisasse usar um defumador ou incenso. Peguei o isqueiro, arranquei um pedaço de papel do meu caderno e acendi uma chama. Botei fogo em um puff e a casa reagiu atacando. Tudo rangeu enquanto a casa tentava apagar a chama de qualquer maneira. Enquanto o fogo ainda queimava, consegui escapar pela porta lateral e nunca mais olhei para trás. Não me lembro da corrida até minha caminhonete, mas lembro de finalmente conseguir respirar de novo só quando a Alameda do Bosque era apenas uma lembrança. Não consegui me livrar da sensação de que, se ela realmente me quisesse, eu não teria conseguido sair. Já trabalhei em dezenas de casas, limpei lixo amaldiçoado e expulsei incontáveis espíritos. Mas a casa da Alameda do Bosque não era mal assombrada. Ela estava viva. E se você está pensando em se mudar para lá, não faça isso. Eu não consegui consertá-la. Eu só consegui fugir.